construtora Patriani traz para São Bernardo o prédio mais moderno da cidade, em uma localização incomparável, ao lado do Shopping Metrópole e do Parque das Bicicletas. Apartamentos amplos com 3 suítes, varanda gourmet, depósito privativo e 2 ou 3 vagas grandes na garagem, sendo uma vaga americana. E ainda um ponto de recarga para carro elétrico por apartamento. Um projeto exclusivo para quem quer viver com o máximo de conforto e sofisticação. A área de lazer é completa. Beach tênis, casa de campo e piscina aquecida são apenas alguns exemplos. Tem ainda espaço coworking, pet place, espaço Uber, delivery room e muito mais. Um prédio altamente tecnológico, que tem até fazenda de energia solar instalada no topo dos edifícios. Espetáculo Patriani em São Bernardo. Diferente de tudo que você já viu. Nos últimos anos, São Bernardo mudou muito. Lembra das enchentes? O problema foi resolvido com a entrega do Piscinão do Passo, que aliás hoje virou um espaço de lazer para toda a família. A construção de 4 novos viadutos trouxe mais mobilidade para a população. E falando em saúde, ganhamos um moderno hospital de urgência. E vem aí o Hospital da Mulher. São Bernardo parece outra cidade. E é resultado de um trabalho feito pensando nas pessoas. São Bernardo do Campo, Prefeitura de Entregas e Resultados. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham também pelas redes sociais. Hoje eu tenho a satisfação de conversar com essa garota, uma menina ainda que eu conheci há algum tempo, algumas visitas dela a Santo André, na época em que a minha amiga Mara Gabrilli ainda era secretária em São Paulo, depois deputada federal, aí virou senadora, então, que é a senadora do ABC, né, como ela falava durante a campanha. E a Cláudia Carleto, que é minha colega, jornalista e formada pela grande Faculdade Casper Libero, lá da Avenida Paulista, com especialização na Escola de Comunicações e Artes da USP, foi secretária dos Direitos Humanos, até agora há pouco, abril deste ano, na Prefeitura de São Paulo. Enfim, se eu ficar falando o currículo dela, vai acabar a entrevista e eu não terminei ainda. Cláudia, muito obrigado por me conceder o prazer dessa entrevista. Eu que agradeço, meu querido, até pelo elogio, com certeza não mereço tudo isso, o currículo reflete um pouco do trabalhinho que eu fiz, mas que nem é tão grande assim. Um prazer estar com você e com todos que nos assistem aqui também. Legal. E eu pedi para fazer essa entrevista por vários motivos, mas um deles que me chama muito a atenção nos últimos tempos, até porque a gente vê essa movimentação em torno do número de moradores de rua que a gente tem em São Paulo. E eu sei da tua preocupação, do teu trabalho voltado para isso. E vejo muita confusão que as pessoas fazem também com os direitos humanos. Até se me permite, eu estava assistindo o Roda Viva desta segunda-feira com o Paulo Sérgio Pinheiro, e ele falava exatamente disso, né? A gente está voltando a um tempo, antes de vocês começarem esse trabalho, e foi por isso que vocês começaram, muita gente confundia e ficava com aquelas frases assim, não pode ter direitos humanos, tem que ter direitos para os humanos direitos, como se existissem seres diferentes nessa coisa toda, né? E eu sei do trabalho que você fez, que você faz ainda, que existem várias classificações. Morador de rua não é tudo igual, não dá para confundir morador de rua, em situação de rua, com o viciado em droga, que às vezes pode estar na rua, mas é um outro tipo de pessoa. Como é que você vê essa situação hoje, em que se questiona muito o trabalho de pessoas abnegadas, como você, como outras pessoas que vão à luta defender essa causa, Cláudia?
Pois é, você sabe que isso de direitos humanos acabou virando um palavrão, né? Como a gente diz, as pessoas acabaram enxergando, como até eu já ouvi inúmeras vezes, de falar que direitos humanos defende direito de bandido. Quer dizer, você pegou um termo que é tão importante e agregou uma carga negativa e pejorativa que a gente tem que desconstruir, né? Eu acho que assim, um dos principais papéis e que eu mais gosto de fazer é falar sobre isso, para que a gente desmistifique. Quando você pega lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele diz no seu artigo 1º que todos nós somos iguais em dignidade e direitos. Então, quando a gente defende o direito da pessoa humana, a gente está defendendo, primeiro, os direitos sociais dessa pessoa e, segundo, a sua dignidade, a sua liberdade de escolha e a sua liberdade de ser quem é, independentemente da cor, da raça, do credo e da condição em que ela está. Então, esse acho que é o primeiro ponto de partida. Quando a gente fala de direito humano, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de indivíduos, a gente está falando de cidadãos. E esse é o maior desafio, porque é muito comum se olhar a sociedade de uma maneira homogênea, né? Quando você fala a população, ou quando a gente fala o povo, quando a gente fala as pessoas, a gente olha como se aquilo fosse uma massa amorfa de um grupo de seres humanos sem enxergar suas particularidades. E desse olhar individual é o que nos faz únicos. E é isso que é o novo exercício que a gente tem que propor para a sociedade de enxergar as pessoas como elas são. Seja ela uma pessoa branca, amarela, negra, seja ela uma pessoa em situação de rua, um jovem, um idoso, seja mulher, seja um LGBTI, né, um LGBTQIA+, seja a sua identidade de gênero ou a sua orientação sexual. É disso que a gente fala. É como se a gente colocasse uma lupazinha, Joca, e falasse assim, agora eu vou enxergar o Joca na figura que ele é. Quais são as suas vulnerabilidades? Qual é a vulnerabilidade da Cláudia, né, por ser uma mulher de 40, que também enfrentei tantos desafios para chegar onde um dia eu cheguei, exatamente até por conta do machismo. Então, essa é a defesa dos direitos que a gente faz. E quando a gente vai para a população em situação de rua, não é diferente da gente colocar essa lupa e enxergar qual é a sua singularidade. Isso que você colocou é muito importante. Nem todas as pessoas que estão em situação de rua, por exemplo, são pessoas adictas, seja a álcool ou seja a droga. É claro que hoje, e nós fizemos um estudo muito importante na Secretaria de Direitos Humanos aqui da capital, que fez uma conversão de tempo de rua com consumo de álcool e droga, que nos trouxe a constatação de que quanto mais tempo uma pessoa fica na rua, maior é a probabilidade dela usar álcool e droga. Por exemplo, se uma pessoa chegou do pós-pandemia, nesse cenário, foi tão difícil, o impacto na saúde foi imenso, mas o impacto social que agravou a desigualdade foi maior ainda, pessoas que perderam tudo e que foram para a situação, foram para a calçada. Essa pessoa chega na calçada e ela não faz uso de álcool, mas se ela ficar 6 meses na calçada, ela vai começar a usar álcool. Então, e também é uma informação que norteia o tomador de decisão, o gestor público, a fazer e a ofertar políticas públicas que façam frente a essas realidades. Né? Nós sabemos, o censo que foi divulgado agora esse ano, o censo realizado até pós-pandemia, para enxergar um pouco mais o cenário dessas pessoas que estão em situação de rua, por exemplo, na capital, nos trouxeram que de 24 esse número subiu para 30 mil pessoas, que aumentou o número de famílias em situação de calçada. Mas a gente continua tendo um dado que é, majoritariamente, as pessoas que estão na rua são homens. Né? Você tem ali uma média de 70%, 80% de homens em situação de rua, você tem uma porcentagem, então, menor de mulheres, você tem uma população transexual muito grande em situação de rua, porque são pessoas que acabam sendo, têm ali conflitos familiares, até por conta da sua identidade de gênero, e quem as acolhe são as calçadas. Então, quando a gente pensa, primeiro identificar, eu acho o mais especial é a gente ter esse olhar humano de identificar que são indivíduos que estão na calçada, eu estou falando de 30 mil pessoas, mas não são 30 mil pessoas com realidades iguais, talvez até ousaria dizer que são 30 mil realidades diferentes que buscam soluções e desafios
de contrapartida de oferta de política pública igualmente modulado para a necessidade dessa população. Por isso que é tão difícil a política pública para a população em situação de rua, e não é uma prioridade da cidade de São Paulo. Com certeza a gente tem pessoas em situação de rua na ABC, com certeza a gente tem pessoas em situação de rua em Campinas, em São José do Rio Preto, em Presidente Prudente, como a gente tem em Paris, como a gente tem em Nova York, como a gente tem em Chicago, como a gente tem na Cidade do México. Porque a população acaba indo para a situação de calçada muito fruto de uma condição econômica, que isso aparece nos estudos, como uma questão de conflito familiar. Então, não necessariamente uma cidade muito rica não vai ter pessoa em situação de rua, porque você tem as gradações da desigualdade social que vai chegar naquela pessoa que tem menos, e quanto menos ela tem, quanto maior a cidade, quanto mais caro é o custo de vida, maior a probabilidade de você ter uma pessoa morando na calçada. Legal. Bom, eu achei a frase que você falou assim extremamente emblemática. É duro quando a gente percebe que as pessoas são acolhidas pelas calçadas, né? E deveriam ser acolhidas pelos outros seres humanos, pelas pessoas que têm condição de trabalhar. E acredito eu, você vivenciou isso até abril agora, enquanto secretária na Prefeitura de São Paulo, uma cidade que é do tamanho de muitos países, que tem problemas continentais, apesar de ser um município. E a dificuldade, porque eu acompanhei bem o trabalho que você fez, eu acompanhei o trabalho na gestão do prefeito Bruno Covas, do Ricardo Nunes, agora, e acho que a dificuldade maior é que, apesar de todo o empenho que vocês tiveram, vocês tinham uma força contrária, porque enquanto a cidade e o Estado lutavam por uma política pública voltada para esse atendimento, a gente tinha, na esfera federal, por exemplo, o pessoal fazendo um jogo contra, um contrapeso, e um contrapeso pesado. Nesse ponto, acho que muito do que foi feito acabou sendo regredido em função dessas fake news que se faz, dessas desinformações. Foi muito difícil trabalhar com esse contrapeso, que é forte do outro lado. Foi. E eu acho que o pior é o discurso do ódio, Joca. O pior é o discurso do ódio, porque a gente acaba vendo pessoas muito vulneráveis, pessoas em situação absolutamente degradante, assim, devastante, sendo tratada com ódio pelas pessoas. Eu conversava muito, vou dar um exemplo para você, com o subprefeito da Sé, porque ele vinha, né, com a questão, nossa, tem muita pessoa, a maior concentração de pessoas em situação de rua está na região central. E ele me dizia, eu sou muito pressionado, porque as pessoas dizem que o centro da cidade está sujo, né, que tem sujeira no centro. Eu olhava e falava assim, nossa, prefeito, mas a gente vê, o trabalho de zeladoria de vocês é tão impecável. E ele falou assim, pois é, Cláudia, mas as pessoas às vezes olham e falam assim, olha, mas tem uma sujeira ali naquele canto. E ele olhava, e o que tinha naquele canto era uma barraca com um pai, uma mãe e 3 filhos. Então, quando a nossa sociedade enxerga que uma pessoa numa situação de calçada é uma sujeira social, eu acho que isso prova que a gente falhou como sociedade, né? É claro, e não vou abster o dever do poder público em ofertar a porta de saída para essas pessoas, né? Aí seja acolhimento no sentido real, que é você tirar a pessoa em situação de calçada e levar ela para um teto, né? Nem que seja um teto temporário, mas depois você encaminhá-la para uma porta de saída, que é tanto a habitação quanto o mercado de trabalho, a geração de renda, e isso está sendo construído, isso é construído, existem essas portas de saída, mas também não é tão simples você tirar essa pessoa daquela condição, muitas vezes ela não aceita o acolhimento, você não tem como brigar, porque afinal a Constituição nos garante a liberdade, o direito de ir e vir, se eu quiser ficar ali, ele pode ficar, ele tem o direito constitucional de estar ali, mas cabe ao poder público a oferta dessa porta de saída. Sim. Mas o que muito depõe contra esse trabalho, eu acredito, que é o ódio, né? É um pouco a falta de amor e empatia para a pessoa que está numa situação que hoje nós podemos não estar, né? Nós estamos empregados, se você tem a sua casa, mas se amanhã
acontece qualquer coisa, você tem um conflito familiar, você tem um desentendimento, você perde o seu emprego, você perde a sua motivação com a sua própria vida e você acaba indo parar nessa situação. Quer dizer, é a gente não olhar no futuro da gente amanhã, né? Não olhar para os nossos filhos, Joca, porque a situação de drogadição, que muitas vezes também leva a pessoa para a situação de rua, acontece em quantos lares brasileiros? Então, eu digo assim, para além do desmonte das políticas públicas sociais que a gente viu acontecer nesse governo, e isso é um fato, né, o quanto que o Ministério da Família deixou de investir nas suas políticas sociais, seja nas políticas públicas para as mulheres, né, seja nas políticas públicas de diversas ordens, mas eu acho que o que mais impactou, no meu ver, é esse discurso de ódio. Verdade. Né? E o pior quando esse discurso de ódio armar... pior quando esse discurso de ódio vira tema de campanha política, né? Vira palavra de ordem. Isso aí é algo que realmente assusta, preocupa. Mas, sabe, eu fiquei muito contente porque, deixo bem claro para as pessoas sempre, nós estamos gravando essa entrevista, 31 de maio, são 12h15, né? Então, lógico, a entrevista vai ficar nas redes sociais, vai ficar no ar, então as pessoas podem ver depois, mas falou aquilo naquele dia, mas sabe que é o dia que a gente está falando. E nesta segunda-feira, 30 de maio, houve uma atividade no Senado Federal falando da necessidade de as mulheres irem para a luta política, se candidatarem, se colocar, porque apesar de tudo, como você mesmo disse, nós vivemos num país ainda extremamente machista, onde falta espaço, não porque as mulheres não queiram, não, porque muitos homens que detêm mandatos eletivos, eles têm medo de as mulheres chegarem no poder, porque a gente sabe da capacidade da mulher, a gente sabe da sensibilidade da mulher, e a gente sabe que a gente precisa cada vez mais de mulheres em postos de comando. E fiquei muito feliz em saber que você é pré-candidata a deputada federal, né? Isso. Pelo PSDB, e que você pretende levar para o nosso Congresso Nacional esses projetos de criação de políticas públicas, levar o debate em defesa da sociedade. Fala um pouquinho como é que pintou essa motivação para disputar uma cadeira na Câmara Federal e para representar não só as mulheres, porque eu até falei ontem num programa de televisão, num comentário, falei, eu tenho muito orgulho de todas as mulheres nas quais eu votei, seja para deputada, seja para senadora, e elas sempre me representaram e me representam muito bem. O que te levou a entrar nessa disputa, que eu sei que não é fácil, não? Não, muito pelo contrário, foi uma decisão para mim muito difícil, né? Porque eu já estava praticamente 3 anos à frente da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, um trabalho que eu fiz com muito amor, assim, com muitos desafios, porque logo que eu assumi como secretária em 2019, finalzinho de 2019, em 2020 vem a pandemia, né, que tomou todo mundo assim de susto. Como a gente pensar política pública social dentro de um cenário de crise humanitária, e aí a pasta de direitos humanos e todo esse know-how de enxergar essa situação, eu acho que foi decisivo para a política pública da capital, participar de toda essa tomada de decisão, acompanhar o trabalho do Bruno, que o Bruno foi um exemplo para todos nós, né, assim, como gestor, mas acima de tudo como ser humano, de colocar até ali a sua situação, a sua doença, em segundo plano, para pensar nas pessoas e na cidade em primeiro lugar. Então, isso para mim ficou muito impresso na minha alma, sabe? Foi algo que eu vi de perto e que realmente vi que quando a gente quer, é possível fazer a transformação necessária. O Bruno me mostrou isso recentemente, mas, na verdade, eu aprendi isso com a Mara Gabrilli, né? A Mara, eu trabalho com ela desde 2005, e eu acho que ela é ela é a minha grande inspiração na política, porque a Mara é uma mulher com deficiência, e não é uma deficiência leve ou uma deficiência moderada. A Mara tem uma grave deficiência, que é a tetraplegia, que ela não se mexe do pescoço para baixo. E dentro do cenário político que a gente vive num universo tão machista, ver a Mara quebrar essas barreiras, para mim, foi um exemplo fundamental. A Mara sempre teve uma palavra de ordem que é o que ela leva para a vida, né? Logo depois que ela sofreu um acidente, o médico olhou para ela e falou assim, olha, você tem 1% de chance de voltar a andar. Ela olhou, sorriu e falou, nossa, médico, nossa, doutor, que boa notícia. 1 é mais que 0. Então, nunca olhando para o que perdeu e sempre no que ela queria ganhar,
é que a Mara trabalhou não só por ela, mas por todo o trabalho político e social que ela fez. Eu acho que isso me inspira muito, porque se a gente for pensar nas barreiras que são impostas, a gente acha que não sai de casa, né? A gente já, é que nem a história dos 7 talentos, né? Da história dos 7 talentos, que Deus deu 7 talentos para 3 pessoas, né? 5 para um, 2 para outro, 1 para o outro. O que você vai fazer com o seu talento? Você vai esconder embaixo do travesseiro? Não, eu acho que a gente tem que colocar esse talento à disposição daquilo que a gente quer fazer. E quando me convidaram, quando vieram me perguntar se eu tinha interesse em ser candidata, eu nunca tinha pensado nisso. Eu fiquei um pouco receiosa, né? Falei, poxa, mas será? Eu estou fazendo um trabalho tão bacana aqui. Mas eu olhei para todas, sabe? Eu olhei para a Mara, olhei para o Bruno, falei assim, eu acho que a gente não pode se abster. Quando se abre uma porta, a gente tem que entrar. Tenho certeza que tem muita gente que gostaria também de concorrer a um cargo eletivo, de poder representar um número de pessoas. E por honra, todas essas pessoas, e em especial essas mulheres, que também tanto têm um trabalho efetivo importante, mas que talvez não tiveram essa oportunidade, é que eu resolvi aceitar. Porque eu acho que, para além de uma história individual, é um legado que a gente tem que honrar e defender. Então, me coloquei à disposição aí do partido e para me candidatar, sou pré-candidata, né? Para que a gente consiga fazer essa transformação social tão necessária no nosso mundo, e em especial agora que a gente vive numa era de extremos. Eu acho que a gente tem que dar espaço para o bom senso, para o trabalho e para a defesa, né, de toda essa política social que é fundamental para o país. Legal, e tenho certeza de que você vai desempenhar um papel muito importante. Eu lembro de você aqui, numa visita em Santo André, com meu saudoso e grande amigo Xandão, cadeirante, fantástico. A gente fica até emocionado de falar de uma figura, e a gente era muito amigo, eu sempre gostei muito dele, da tia Osana, esse pessoal todo. E também com a Mara, porque eu lembro de ter trazido a Mara para uma entrevista, ela era ainda vereadora na capital, ou secretária, não me lembro agora. Eu apresentava o programa do Joaquim na TV Mais, na hora do almoço, e liguei para a Mara e falei assim, eu quero te entrevistar ao vivo aqui. Isso era, acho que era 2009, comecinho de 2009, alguma coisa assim. E ela veio, a gente teve que improvisar, inclusive, rampas, porque na entrada da TV ainda não tinha isso, ela entrou pela garagem, e me deu uma entrevista memorável, uma entrevista que foi muito boa, teve uma repercussão muito grande aqui na região, que ela falava do pai dela, que eu conheci pessoalmente, como um grande empresário do transporte. E falando nessa questão do cadeirante, e falando da política pública, eu me lembrei agora de um outro grande amigo com o qual eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 governos, que foi também o nosso saudoso Dr. Newton da Costa Brandão, prefeito de Santo André. E sabe que uma vez, no comecinho de 83, ele ganhou a eleição, a segunda eleição dele, em 82, para prefeito, e eu andava com ele pelo Paço de Santo André, só eu e ele falou, Joaquim, eu estou com uma ideia aqui, um projeto que eu vou colocar em prática. Em todas as esquinas, eu vou colocar rampa nas calçadas. Aí eu falei, para que, doutor? Na minha santa ignorância, eu falei, para que, doutor Brandão? Ele falou o seguinte, para um cadeirante que estiver aqui, ele poder descer da calçada, atravessar a rua e ir para o outro lado. Eu falei, mas tem tanto cadeirante assim em Santo André que justifique isso? Ele falou, não sei, mas se a gente não der condições de acessibilidade, a gente nunca vai saber, porque ele não sai de casa. Então, eu não estou, se tiver um e eu atender a gente já vai estar fazendo Olha a visão dele, isso há 40 anos. Você não tinha nem nascido ainda, né, Cláudio? Então, eu já tinha, mas não parece, pelo menos. Aí, eu engano bem, mas eu já tinha nascido. Mas você vê a visão de futuro que um governante tem, um governante preocupado com a sociedade. E eu acho que é essa visão que você deve levar para o nosso Congresso, de política pública. É por aí, não? Com certeza, com certeza. E assim, é impressionante a gente ver, mas é muito bom de ouvir também, que quantos políticos de vanguarda não pegaram bandeiras que até então tão pouco faladas, né? E colocar isso como meta, e colocar isso como execução. A gente sempre fala que as pessoas com deficiência são brasileiros invisíveis. Porque você fala, eu vou fazer ônibus adaptado, para quê? Eu não estou vendo cadeirante pegar ônibus. Mas é claro, se você não tem a oferta da acessibilidade dentro da infraestrutura urbana de transporte público, como é que esse cadeirante vai usar?
Né? Se você não coloca uma calçada acessível, como é que esse cadeirante vai sair da porta da casa dele? Quantos relatos, Joaquim, a gente tem de cadeirantes que, por exemplo, moram em comunidades e eles não conseguem, porque ali as vielas são muito estreitas. Esses dias mesmo eu estou ouvindo um relato de uma mãe que diz assim, eu tenho que pegar meu filho, carregá-lo nas costas, até colocá-lo na cadeira de rodas ali na rua mais próxima que eu consigo acessar, para chegar uma van do atende, por exemplo, para levar para uma consulta médica. Então, assim, é claro que você não vai ver essas pessoas na rua, porque qual é a oferta de acessibilidade que a gente dá para possibilitar que essas pessoas circulem livremente? É muito pouco. Então, quanto mais, tanto que a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que a Mara foi a autora do texto final, relatora, ela reformulou lá o estatuto, que era o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ficou mais de 10 anos parado no Congresso, e a Mara conseguiu tornar isso uma lei em 2015, a LBI. Ela traz ali, eu acho que a principal mudança, que é a mudança do conceito, que a deficiência, ela não está na pessoa, né? A pessoa tem uma deficiência, mas maior vai ser a deficiência quanto maior a dificuldade de interação social que essa pessoa tem. Se você oferta uma cidade com calçada acessível, com rampa nas esquinas, com ônibus adaptado, com acesso à audiodescrição para o cego, ou com tradução em língua de sinais para os surdos, se você cria uma amplitude arquitetônica e comunicacional, qual é a deficiência que essa pessoa vai ter? Percebe? Se ele acessa os produtos, os serviços, se ele vai ao serviço de saúde, se ele frequenta a escola, se ele vai à universidade, se ele consegue um emprego, qual é a deficiência que ele tem? Então, a mudança do termo e do conceito de deficiência tão colocado, veja, e aí acaba virando o que acaba tornando, de uma certa forma, a deficiência um preconceito, que é quando você individualiza e agrega isso a uma característica da pessoa. E a deficiência é uma característica da pessoa, mas isso não a impede de nada. O que a impede são as barreiras sociais e arquitetônicas. Então, se a gente derruba essa barreira, que é mais fácil de derrubar, a gente está dando para essa pessoa uma possibilidade de vida igualitária, equitária, né? Com respeito e com dignidade, né? E com dignidade e com direitos. Maravilha. Cláudia, eu ficaria aqui mais umas 2 horas conversando, porque a gente tem muito assunto para falar, o papo é muito bom. Infelizmente, o tempo de televisão é implacável. Se você tiver algo que queira dizer que eu não perguntei, fique à vontade. Eu acho que, assim, o trabalho social ele é tão amplo, Joaquim, tão amplo, que a gente poderia ainda falar de uma enormidade de outras coisas, como política para as mulheres, como política para migrantes e refugiados, falar de política para a nossa juventude, falar de crianças e adolescentes. O leque é amplo e o tempo Vamos ter que fazer outras entrevistas. Vamos fazer outra, mas, assim, fico muito feliz, que eu acho que o princípio, o que a gente tem que falar, eu acho, em primeiro, quando a gente fala de direito e respeito ao ser humano, eu acho que tem uma outra palavra que vem muito junto, que é amor, né? Eu acho que a gente tem que exercitar o nosso amor ao próximo, exercitar o nosso respeito ao próximo, exercitar esse nosso olhar amplo e democrático para que a gente consiga dar nossa contribuição, nem que seja pequenininha, para um amanhã melhor para todo mundo. Eu acho que isso é o que mais me toca o coração. E muito obrigada pelo espaço de falar um pouquinho sobre esses temas que a gente sabe que não são temas simples, são temas super complexos, são temas que não têm uma convergência de ideias, muito pelo contrário, mas que são tão necessários que a gente diga e que a gente converse sobre eles. Sem dúvida nenhuma. Eu é que agradeço pelo privilégio, abrilhantou o nosso programa de hoje. A gente vai falar mais vezes. Sucesso. Com certeza. Teu sucesso. Muito obrigada. Para a nossa sociedade. Um abraço, Cláudia. Até outra. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.
Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, começa mais um bloco Saúde do Homem, com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroproctor de São Caetano do Sul. Professor, obrigado. Prazer grande, Joaquim. Sempre bom estar com você. Professor, eu estava lendo aqui um trabalho que a Sociedade Brasileira de Urologia lançou uma campanha para estimular doação de órgão e desmistificar a falta de informação. Isso porque a taxa de transplante renal com doador vivo diminuiu 48% entre 2019 e 2021. Claro, tem muito a ver com a Covid. E com doador falecido diminuiu 21%. O que dá para a gente falar a respeito desses números que são preocupantes, né? Na verdade, a gente já sabe há muito tempo que a terapia renal substitutiva, que é o transplante, dá uma qualidade de vida e uma sobrevida muito maior para os indivíduos que têm insuficiência renal. Isso comparado com a diálise. O indivíduo estar em diálise, além de qualidade de vida muito ruim, ter que ir na máquina 3 vezes por semana, ficar preso àquela máquina para viver. Além disso, o transplante renal dá uma qualidade de vida e uma sobrevida muito melhor para o indivíduo. Então, é óbvio que transplante renal deve ser estimulado. A questão do doador vivo é uma questão que está muito ligada ao altruísmo. Normalmente são familiares, normalmente é da mulher para o homem, mas pode ser também do homem para a mulher. E tem que ter uma genética de HLA mais ou menos semelhante. Por isso que normalmente são parentes mesmo. Muitas vezes parente de primeiro grau ou marido para esposa, esposa para marido, porque existe um quimerismo interessante, né? Você casa com alguém, começa a ter atividade sexual, se relaciona com aquela pessoa e existe um quimerismo genético que permite que você, como se fosse uma perante só, né? A gente fala que quando casa vira uma pessoa só, né? Perante Deus, perante os homens, mais ou menos isso é realidade do ponto de vista genético também, do transplante. Eu vivenciei transplante mais de 10 anos no Dante Pazanese no Albert Einstein, né? Tive essa honra de poder participar desse programa, que é um programa muito bonito, né? Do ponto de vista de recuperação das pessoas, né? Da esperança, da qualidade de vida. Mas, enfim, a gente já sabe disso há muito tempo. Agora, o que eu acho que aconteceu aí, eu não sei se foi um descuido, mas tem tudo a ver com a pandemia. A primeira coisa que aconteceu na pandemia foi assustar os indivíduos de alto risco. Então, o indivíduo com insuficiência renal não podia sair de casa, não podia, só ir para o hospital para fazer a diálise e voltar, etc. Então, e também os indivíduos normais. Então, isso foi uma coisa muito, muito intensa que aconteceu no início da pandemia. Isso persistiu por um ano, um pouco mais de um ano, até os momentos atuais. E outra coisa que passou a acontecer foi a retirar cirurgias eletivas, abolir. Não se faz mais cirurgias eletivas, só se faz urgências. Quando você abole a cirurgia eletiva, você tira o transplante. Praticamente você reduz os transplantes. Vai fazer um transplante de cadáver, eventualmente, mas doador vivo, você pegar um indivíduo vivo e implantar uma doença nele, letal, que era o que parecia ser, ou poderia ser o Covid, seria uma coisa até antiética, tá certo? Então, do ponto de vista da bioética, até não seria correto. Está salvando uma vida e está prejudicando a dele, está arriscando. Então, isso praticamente foi abolido. Do meu ponto de vista de leitura, foi isso que aconteceu nesses 2 anos. E é óbvio, para reativar, para dizer para as pessoas, olha, a gente está em condições agora, os hospitais estão em condições, tudo em condição, então precisa lançar campanhas mesmo. Está correto, mas eu não acho que vai ser difícil recuperar esses números. Sim. Tá? Então, doador de cadáver reduziu pouco, 20%, óbvio que ninguém quer redução, quer aumento,
né? Eu acho que não vai ser difícil recuperar, e o doador vivo que reduziu muito foi por conta disso. Tenho certeza que foi por conta da pandemia, e eu acredito e tenho muita fé que com essas campanhas da Sociedade de Transplante, da Sociedade Brasileira de Urologia, que vai haver uma conscientização e um retorno à recuperação desses números que o Brasil sempre foi líder, né? Juntamente com os Estados Unidos e a Espanha, sempre foram países líderes em transplante. Em número de transplante, o Brasil, depois dos Estados Unidos, é o maior número. E a Espanha, pelo número de habitantes, pela lei que eles têm, que é uma lei contrária, né? O indivíduo só não é doador se ele não quiser doar. Ele tem que dizer que ele não é doador, né? Porque, caso contrário, ele é doador. E aí isso já é uma coisa cultural da Espanha, são líderes em transplante por conta dessa legislação que eles têm. Legal. E a doação é uma doação diferente, porque a gente está muito acostumado a falar, por exemplo, doação de sangue. Doação de sangue, qualquer cidadão que tenha as condições de saúde aí, não tenha determinado peso, idade, essa coisa toda, ele pode chegar e doar. Agora, a doação de rim, não, ela é mais específica, né? Não é qualquer pessoa que pode, ou a pessoa pode se cadastrar para ser doadora. Como doador falecido, né? Doador falecido, qualquer pessoa. Agora, doador vivo tem legislação no Brasil, porque houveram abusos de transplantes não relacionados. Tá? Pode até você doar com HLA, o mesmo HLA, para indivíduo não parente, etc. Mas começou a haver muita comercialização de órgãos. Né? Tem uma história gravíssima, né, que aconteceu aqui no Vale do Paraíba, né, de um grupo que vendia órgãos e não se sabe de onde eram retirados esses órgãos e eram transplantados mediante pagamento, né, de doadores não relacionados. Então, a lei hoje, para doador não relacionado, é judicial. O juiz tem que permitir e tem que comprovar que é por causas altruísticas, que o indivíduo que está doando o órgão não está recebendo dinheiro, não está tendo benefício econômico para poder fazer essa doação. Existe a possibilidade, eu participei de alguns transplantes com esta característica, mas que eram realmente feitos do ponto de vista judicial. Tá? Então, não é uma doação simples, assim, vou me cadastrar como doador de órgão e vou doar para alguém que está à distância, como medula óssea, tem um banco de medula óssea no mundo inteiro, etc. Não dá para fazer dessa maneira. Tá ótimo. Professor, tem algo que queira acrescentar que eu não perguntei? Fique à vontade. Tentar tocar as pessoas do ponto de vista da humanidade, né? Doar, né? Nem que seja doação de sangue mesmo, né? Doação de medula óssea é uma doação um pouco mais complexa, mas que pode salvar uma vida também. Né? Tudo que você puder fazer em prol do ser humano, né? Que seja altruístico, que não te prejudique, eu acho que é louvável. Então, essa campanha da Sociedade Brasileira de Urologia para Doação Renal acho que é extremamente importante. Maravilha. Professor, obrigado. Semana que vem tem mais Saúde do Homem. Até lá. Até mais. Um abraço. Até logo. O professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroproctor, falou com você. Nos últimos anos, São Bernardo mudou muito. Lembra das enchentes? O problema foi resolvido com a entrega do Piscinão do Paço, que aliás hoje virou espaço de lazer para toda a família. A construção de 4 novos viadutos trouxe mais mobilidade para a população. E falando em saúde, ganhamos um moderno hospital de urgência. E vem aí o Hospital da Mulher. São Bernardo parece outra cidade. E resultado de um trabalho feito pensando nas pessoas. São Bernardo do Campo, Prefeitura de Entregas e Resultados.
Neste episódio de O Barato do Vinho, a gente volta a falar do Casilheiro del Diablo. E por que a gente volta a falar? A gente já falou uma vez num dos episódios iniciais desta websérie, mas fez tanto sucesso que o pessoal pediu mais informações, até porque naquele programa eu não tinha colocado o preço dele, que é o que chama muita atenção. Olha o preço deste Casilheiro del Diablo aqui, R$ 47,90, nesse vinho maravilhoso da vinícola Concha y Toro, uma das mais prestigiadas do Chile. E eu vou contar uma historinha aqui para vocês, porque o Casilheiro del Diablo é uma linha de ótimos vinhos chilenos e que é um verdadeiro sucesso de vendas, não só aqui na Lima Bebidas não, mas dentro do Brasil todo e também em qualquer parte do mundo. Os seus variados rótulos, né? O Casilheiro, como eu falei na outra edição, tem variados rótulos da Concha y Toro, atendem aos mais exigentes paladares do público consumidor de vinho, o chamado enófilo. E não à toa é fácil encontrar excelentes vinhos Casilheiro del Diablo produzidos com uvas de altíssima qualidade no Chile e que revelam os mais variados aromas, como cereja, ameixa e baunilha. O pessoal costuma contar a história, eu contei um pouquinho da história do Casilheiro del Diablo, mas ele é de uma gama de vinhos da vinícola Concha y Toro, e dentro da gama principal existem várias sublinhas. Casilheiro del Diablo Reserva é atualmente composta por 12 vinhos, entre tintos, brancos e rosés, elaborados com uvas como Cabernet Sauvignon, Malbec, Carmener, Chardonnay e Viognier, oriundas das melhores regiões do Chile. O Casilheiro del Diablo Reserva Privada, ele vem para atender o segmento de vinhos premium, ou seja, tem um vinho com um pouco mais de qualidade, enquanto o Casilheiro del Diablo e o Viognier, eles têm um destaque especial do terroir. Agora, você tem outras linhas. A gente está falando aqui do Casilheiro del Diablo Reserva, que é Cabernet Sauvignon, que eu falei nesse preço de R$ 47,90. Você pode pesquisar em qualquer site da internet, pode botar lá no site buscador Casilheiro del Diablo Cabernet Sauvignon 2019, você não vai encontrar preço igual a esse. E passe aqui no Lima Bebidas, na Avenida Capitão Casa, 1156, em São Bernardo do Campo, que eu tenho certeza, você não vai se arrepender. Para encerrar o programa de hoje, nós vamos mostrar um trecho da entrevista coletiva do governador Rodrigo Garcia na entrega da segunda unidade do Bom Prato de São Bernardo. Ele falou de vários assuntos, falou da possibilidade de ter outros bons pratos na região, falou de Mauá, mas eu chamo a atenção de vocês para um trecho desta entrevista em que ele responde a uma pergunta sobre a decisão da Câmara Federal de ter aprovado, naquele dia ou na véspera daquele dia, um projeto que muda a base de cálculo do ICMS sobre combustíveis, o que prejudica sobejamente municípios e estados. Mas vale a pena acompanhar
essa entrevista do governador Rodrigo Garcia, concedida ao lado do prefeito Orlando Morando e da deputada estadual Carla Morando, que vocês vão ver nesse vídeo. Vejam a entrevista. Esse é o restaurante de número 63 e ele atende a população mais vulnerável, com um prato de comida com qualidade, com uma comida equilibrada e balanceada, fazendo com que a população mais vulnerável tenha acesso à comida de qualidade. Estou muito feliz de estar aqui inaugurando essa segunda unidade aqui em São Bernardo do Campo. Lembrar que nós temos mais 2 unidades em andamento aqui na região do ABC, uma segunda unidade lá no município de Santo André e também mais uma unidade que está sendo feita lá em Diadema. Estamos aguardando a Prefeitura de Mauá definir o local, que o Estado já anunciou também uma unidade em Mauá. Com isso nós vamos completar as grandes cidades do ABC, oferecendo um restaurante bom prato, com comida de qualidade, apoiando a população mais vulnerável aqui da região. Bom dia, prefeito. Esse aceno do prefeito, dizer que a cidade pode oferecer um modelo de concessão. Sem dúvida, todo restaurante, toda política pública, ele pode melhorar aquilo que já era bom. Foi assim, por exemplo, no Bom Prato. Nós tínhamos apenas a refeição da hora do almoço sendo servido no Bom Prato. Há 10 anos atrás, eu na época como secretário de Assistência Social, identifiquei que o café da manhã era necessário, passamos a ter o café da manhã, e aí durante a pandemia, aqui em São Bernardo do Campo, foi um exemplo que a gente seguiu, se abriu para o jantar. Hoje a gente já expandiu essa decisão aqui de São Bernardo para quase 80% das unidades de Bom Prato naqueles locais que demandam o jantar. Então isso sempre depende da demanda e, naturalmente, o prefeito aqui está disposto, o Orlando Morando, a também abrir para o jantar e se identificar que é uma demanda aqui dessa região. Então, a política pública ela deve estar todos os dias sendo aperfeiçoada, a gente ouvir a população, ver as suas demandas e melhorar aquilo que já é bom, no caso aqui o nosso Bom Prato. Aqui, governador. É o primeiro contrato que você inaugura na sua gestão. Eu queria saber qual é a expectativa, principalmente vindo num momento de maior vulnerabilidade social devido à pandemia, e como vem funcionando essa parceria com a Prefeitura de São Bernardo do Campo. Estou feliz realmente de fazer a primeira inauguração do Bom Prato na condição de governador de São Paulo, fazendo aqui no ABC, o ABC que é o berço da indústria desse país, o berço da inovação, da tecnologia, mas que ainda tem desigualdades sociais a serem combatidas, e a construção desse segundo restaurante em São Bernardo tem muito a ver com isso. O esforço da Prefeitura, do Governo de São Paulo em diminuir essas desigualdades, em acolher as pessoas mais vulneráveis e dar um tratamento digno a quem vive aqui em São Bernardo e em toda a região. Então, é uma alegria fazer essa primeira entrega minha na condição de governador. Eu sei o impacto que é a inauguração de um restaurante Bom Prato no local onde ele é inaugurado. Eu não tenho dúvida que nós vamos ter pessoas mais felizes, sendo melhor alimentadas aqui nesse restaurante. Aqui, governador. Governador, bom dia. O senhor esteve aqui no dia 1º de abril para tratar da questão da estadualização do Hospital de Clínicas. Existe um avanço com relação à negociação com a Prefeitura? Sem dúvida, nós temos aqui várias ações em parceria com a Prefeitura de São Bernardo. Nós estamos finalizando agora a constituição do AME do Lucimotor, que vão funcionar naquele antigo prédio aqui de São Bernardo. Nós temos o avanço dessa análise de estadualização. Enquanto essas coisas não se tornam realidade, o Estado também está se colocando à disposição da Prefeitura no financiamento desses equipamentos de saúde. A gente sabe que São Bernardo não atende só a população da cidade, e o Estado tem sido parceiro da cidade para que a gente coloque recursos do Estado para ajudar o prefeito Orlando Morando a acolher a toda a população, mesmo aquela que não é de São Bernardo. Então nós estamos com esses estudos avançados e já temos no dia a dia, de maneira prática, apoiado com financiamento as iniciativas aqui da cidade. Governador, boa tarde, Guilherme da CBN. Duas dúvidas sobre dois assuntos, na verdade. Segurança Pública, ontem saíram os dados da Secretaria apontando o aumento de roubos e furtos no estado e na capital. Como que o senhor avalia isso? O que o senhor atribui esse aumento e qual a expectativa desses números voltarem a diminuir? A nossa vida, não precisa falar aí não, né? Tem uma outra pergunta que eu queria incluir, eu posso fazer da dessa vez. Mas precisa falar no microfone para você ouvir ou você está ouvindo aqui? Ah, não, estou ouvindo. Quanto às estatísticas da segurança pública,
A nossa vida está voltando ao normal, com a vacinação, com o fim da pandemia ou com a pandemia controlada, e naturalmente os indicadores de segurança estão voltando aos números de 2019, é o que a gente está percebendo. Por isso, nós lançamos a Operação Sufoco logo no começo de maio, e eu não tenho dúvida que a Operação Sufoco vai refletir já nos indicadores do mês de maio. Nós estamos prendendo um bandido a cada 12 minutos em São Paulo. Foram mais de 2.000 pessoas presas desde quando a Operação Sufoco foi lançada no dia 4 de maio, justamente para reprimir a questão do furto e roubo, dos crimes contra o patrimônio, que estão voltando aos patamares de 2019. Já reafirmei no lançamento da Operação Sufoco contra o crime, o bandido que cometer crime em São Paulo vai ser preso. A polícia está agindo, está reforçando as suas blitz, está conseguindo desvendar crimes impressionantes de latrocínio que nos entristece. Todos os grandes latrocínios de São Paulo estão sendo esclarecidos e as pessoas estão sendo presas. É óbvio que é melhor não ter o assalto, não ter o furto, mas no estado com 46 milhões de habitantes é impossível você impedir que isso ocorra, mas nós estamos agindo diligentemente com a Operação Sufoco. Eu tenho certeza que os números de maio já virão melhores, graças à atuação da polícia e da operação que a gente lançou no dia 4 de maio. Governador, eu queria só falar a respeito daquele projeto do ICMS que tramita no Congresso. Ele começou a avançar ontem. Como que o governo do Estado vê? Já existem previsões de prejuízos para o Estado e vai ter um trabalho para derrubar esse projeto, essa tramitação? Todo o esforço para reduzir o preço do combustível no Brasil ele é necessário. Agora, não se pode reduzir o preço do combustível identificando que o ICMS seja o vilão do preço do combustível. Em dezembro do ano passado, o governo de São Paulo congelou a alíquota do ICMS do combustível. Congelou ela em 63 centavos. Naquela época, o preço do diesel era R$ 4,20. A alíquota de ICMS hoje, em maio, é a mesma, 63 centavos. O preço do diesel é R$ 6,50. Então o ICMS não é o vilão do preço do combustível. O vilão do preço do combustível é o real desvalorizado, é o dólar alto, é a política de preço da Petrobras. Então muitas vezes as pessoas leem no jornal, vai reduzir imposto disso, reduzir imposto daquilo, todo mundo quer que reduza imposto. Mas é importante saber que essa decisão tomada pelo Congresso vai tirar dinheiro da educação, vai tirar dinheiro da saúde, vai tirar dinheiro de programas sociais como esse. Afinal de contas, a nossa expectativa é uma arrecadação de 9 bilhões de reais a menos todos os anos. Vai tirar dinheiro das prefeituras, porque 25% desse dinheiro é repassado pelas prefeituras. Então você vai desorganizar as contas do Brasil inteiro, de governos e de prefeituras. Não acho que esse seja o caminho. Ou o governo federal busque compensação. Por exemplo, o governo federal terá agora de dividendos de lucro da Petrobras 42 bilhões de reais de lucro da Petrobras que vai ser dado ao governo federal. Então poderia-se pegar esse dinheiro e devolver aos estados para a gente reduzir então, ou compensar a redução do ICMS. Nós temos também outras alternativas, como abater a dívida pública que estados e municípios pagam ao governo federal. Reduz o imposto de um lado, abate a dívida pública do outro, e assim não vai faltar dinheiro para a educação, para a saúde e para a segurança. Então, eu acho que nós temos vários caminhos alternativos para buscar, sem comprometer outras políticas públicas. Governador, bom dia a todos presentes. O senhor esteve na semana passada em agenda com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, e manifestou apoio para a permanência da Toyota em São Bernardo do Campo em relação à frente de trabalho e tudo que oferece. O que avançou de lá para cá? O senhor vai falar com a direção da montadora? Quais são os encaminhamentos efetivos a partir de agora, governador? Obrigado. Olha, eu já falei com a direção da Toyota, com o presidente da Toyota, enquanto governador de São Paulo, reproduzi a ele a reunião com o prefeito Orlando Morando dele comigo, ao lado do sindicato dos metalúrgicos aqui da cidade de São Bernardo do Campo. Disse a ele que o governo de São Paulo estava atento a essa decisão empresarial da Toyota e se colocava à disposição para saber se nós conseguimos preservar esses empregos aqui no ABC. Naturalmente que a Toyota me respondeu que os empregos estão sendo preservados no estado de São Paulo, e como governador essa é a minha principal defesa, mas eu disse a ele também a importância de nós mantermos empregos no ABC. Ele não me deu ainda uma resposta positiva, coloquei o governo de São Paulo à disposição se há algo que o governo possa fazer para a manutenção desses empregos aqui. É uma conversa que continua, mas já fiz esse primeiro diálogo com a direção da Toyota, na expectativa que ele encontre algum caminho que a gente consiga preservar empregos aqui no ABC. Olha, nós vamos cobrar todas as semanas, é uma decisão empresarial, decisão que o governo não pode interferir, mas coloquei o governo inteiramente à disposição, assim como a prefeitura já se fez.
para que a gente consiga preservar empregos aqui no ABC. Nos últimos anos, São Bernardo mudou muito. Lembra das enchentes? O problema foi resolvido com a entrega do Piscinão do Paço, que aliás hoje virou um espaço de lazer para toda a família. A construção de 4 novos viadutos trouxe mais mobilidade para a população. E falando em saúde, ganhamos um moderno hospital de urgência. E vem aí o Hospital da Mulher. São Bernardo parece outra cidade. E é resultado de um trabalho feito pensando nas pessoas. São Bernardo do Campo, Prefeitura de Entregas e Resultados.